Boa noite, é bom estar aqui mais uma vez, é bom poder compartilhar a palavra de Deus com você, numa noite fria, chuvosa, tínhamos tudo para estar em outros lugares nesse momento, né? Mas estamos aqui, Deus nos permitiu esta experiência e vamos aproveitar. Você sabe que nós estamos numa jornada fascinante, para mim tem sido fascinante, desde o início deste ano. Esse é o ano que Deus separou para que tivéssemos uma conversa franca, uma conversa séria, sobre como podemos ter um coração de servo, como podemos servir uns aos outros, como que a nossa vida pode se tornar útil nas mãos de Deus, como podemos ter esse coração de servo a ponto de termos a ousadia de dizer que queremos servir como Cristo. Olha bem, servir como Cristo. O nosso tema central, você já sabe, é para servir, é para isso que estamos, é nisso que estamos empenhados esse ano. E eu chamo toda essa conversa aqui de conversa de gente grande. Isso aqui não é conversa para pessoas que não estão querendo levar Deus a sério. Domingo passado o pastor Daniel falou isso: se você não está afim de andar por esse caminho, vai procurar outra coisa, não é? Vai caminhar para outro lugar. Nós estamos aqui tentando ter uma conversa séria, conversa de gente grande, a respeito de como deve ser a nossa vida, de como as coisas devem funcionar. Por isso estamos incentivando você a ler o livro sobre serviço, né, que está havendo aqui para você acompanhar. Estamos estimulando os grupos pequenos a andarem juntos, para que a gente possa realmente subir esse degrau, crescer no conhecimento, na maturidade, no envolvimento com o Senhor. Tornar-se um servo é uma jornada. Essa é a nossa proposta. Não é uma mágica, é uma jornada de crescimento. E você pode aprender muitas coisas, como dar estes passos. Você pode ter lições e você aprende, e você pratica, e você vai na direção, e você chega lá. E o caminho a percorrer será o caminho, então, do aprendizado do que é servir como Cristo. Nós não estamos aqui tentando fazer um modelo de como é servir igual a Igreja Batista Memorial de São Paulo. Estamos levando todos a compreensão do que é servir como Cristo. E eu quero que você saiba, eu repito isso, talvez já tenhamos dito isso algumas vezes, nós nos identificamos com Cristo quando servimos como Ele. E aí nós pensamos assim, queremos nos identificar com o Senhor, mas queremos nos identificar em qual ponto? Eu quero dizer para você que quando nós servimos como Ele, nós nos identificamos com Ele. E aí estamos nesta série entre a túnica e a toalha, que é a nossa jornada, a jornada que pretende nos dobrar do orgulho da túnica, porque a túnica representa a soberba, a túnica representa a riqueza, a túnica representa o poder. Então esta é a nossa jornada, de nos dobrar da túnica, nos dobrar do orgulho da túnica, à humildade da toalha, não é? Que levou Jesus a se dobrar e a lavar os pés dos discípulos. Então este caminho, da postura da túnica até a postura da toalha, é a nossa jornada, é o nosso caminho, é o caminho que vai nos levar para o chão, reconhecendo quem nós somos. É sobre esse caminho a nossa série, entre a túnica e a toalha. Para isso, o passo de hoje, nosso propósito de hoje, é entender que se queremos servir como Jesus, como dissemos no início, usando a toalha, prostrados, precisamos estar atentos a acolher, talvez este é o nosso primeiro passo desta jornada. Devemos estar abertos a acolher qualquer pessoa com o ingrediente da graça. Porque não é só acolher. Você vai acolher, mas tendo o molho da graça, o ingrediente da graça envolvido. E o nosso tema de hoje é um coração desarmado. Estamos pedindo que Deus nos dê um coração completamente desarmado
nas nossas relações, não no contexto da igreja, mas nas nossas relações humanas. E mais uma vez eu confesso, quando nós demos a abertura aqui da série, alguns domingos atrás, eu disse e eu quero dizer mais uma vez que eu me sinto inadequado para a seriedade e profundidade de ter que ensinar uma lição que também é um grande desafio para mim. Então estamos aqui na mesma situação, olhando, meditando, pensando em como podemos todos nós, dos pastores aos membros da igreja, aos líderes, às pessoas que estão envolvidas e chegando agora, quem sabe, todos nós, nesta jornada de crescimento e da compreensão daquilo que Deus quer para nós, porque é um grande desafio. Esta jornada da túnica para a toalha não é uma coisa simples, porque a gente toda hora, porque nós temos a tendência de colocar a túnica o tempo todo. E a minha oração é que Deus nos ensine e tenha misericórdia de cada um de nós hoje. Quero ler um texto com 2 versículos em Lucas, que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, 1 e 2. Você sabe que quando eu li esse texto, eu fiquei assim, eu já li milhares de vezes, talvez, esse texto aqui. Milhares é modo de dizer, né? Mas é muita gente, muitas vezes. Mas dessa vez eu li com uma outra perspectiva. E quando eu li dessa vez esse texto, fica destacado claramente para mim que os proscritos da sociedade, isto é, os párias, os marginalizados, os proibidos, os excluídos, aquelas pessoas indesejadas, aquelas pessoas diferentes, se sentiam atraídas por Jesus. E Jesus produzia essa atração naturalmente. Diz o texto que eles se aproximavam de Jesus, publicanos e pecadores, para o ouvir. Meio que seguiam Jesus por onde ele andava, queriam saber o que ele tinha a dizer. Jesus produzia essa atração. Jesus era um ser que os pecadores olhavam e queriam ficar perto dele. E eu passei por esse texto tantas vezes e não pensei na profundidade dessas afirmações. Essa gente tida como estranha, esse grupo de pecadores, essa gente que ninguém queria ter por perto, se reunia espontaneamente para ouvir o que Jesus tinha a dizer, para ser impactado por aquilo que Jesus tinha a dizer para eles. E nem sempre o discurso de Jesus era um discurso, vem aqui que eu vou te abraçar. Não, Jesus ele ia direitinho, muitas vezes na medalhinha. Mas eles queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer, porque o ser humano, independente da casca, do invólucro, tem um coração desejoso de aceitação, de atenção, e tem um vazio do tamanho de Deus. E é importante atestar, nesse contexto, que existia um outro movimento igual, paralelo, só que inverso. Um movimento velado que era uma repulsa desses mesmos pecadores em relação aos representantes oficiais de Deus. Os representantes oficiais de Deus, os líderes religiosos da ocasião, eles criaram uma ojeriza, uma aversão nessas pessoas. Enquanto Jesus
criava uma atração. A igreja da época, vou chamar assim, criava uma ojeriza. Eles não queriam nada com essa gente. Os líderes religiosos, os representantes de Deus da época, afastavam de si essa gente. Eles não conseguiam, aliás, eles não queriam nada com essa gente, né? E a dinâmica aqui é a seguinte: os líderes não queriam essa gente por perto, gente que também não queria ficar perto dos líderes religiosos, pois esta gente que não queria ficar perto dos líderes se perguntava: para quê? O que me adianta ficar perto dessa religião, ter essa religião, andar com eles? Para quê? De que isso me adianta? Você sabe que às vezes eu me pergunto, por que alguém precisa nos ouvir? Por que alguém precisa me ouvir ou ouvir a você? Quando a pessoa olha para mim, olha para você, qual é ela é atraída ou ela é repelida? Quando as pessoas ouvem da igreja, elas são atraídas ou são repelidas? Por que será que expelimos as pessoas na maioria das vezes? Que tipo de postura que nós temos que não coopera, que não ajuda, para que as pessoas tenham vontade de ouvir o que nós temos a dizer? Um outro destaque do texto é que havia murmuração entre os escribas e fariseus. Eu também nunca tinha parado para olhar isso nesse nível de detalhe. E a murmuração era contra Jesus, a murmuração contra Jesus era essa: ele recebe e come com pecadores. Esta era a acusação. Eles estavam incomodados com isso, extremamente incomodados, porque Jesus aparece do nada, as multidões o seguem, os pecadores paravam para ouvi-lo, e ele dava atenção e era aberto a todos, e as pessoas ficavam em volta dele. Isso causou um enorme desconforto entre os religiosos, que não queriam ter por perto os excluídos, mas se incomodavam profundamente com a convivência natural e amorosa que Jesus tinha com eles, a ponto de planejarem matar Jesus. E a acusação era: ele é amigo de pecadores. Ele dá atenção para os pecadores. Os pecadores ficam em torno dele e come com eles. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Esta foi a acusação. Se tornar um servo pode ser uma jornada bonita para cada um de nós. Aí você diz aí: espera aí, pastor, uma jornada? Nós já somos servos do Senhor, servos de Deus. Não faz muito tempo, esses dias eu ouvi alguém dizer: olha, está aqui um grande servo de Deus. Olha, alguma coisa errada está com isso. Alguma coisa errada está com essa afirmação. Um grande servo de Deus, né? Não entendemos o que é servo, não entendemos o que é grande, ou não entendemos quem é Deus. Espera aí, pastor, nós já somos servos de Deus? Pois é, tomara que a gente não esteja iludido, achando que estamos servindo como Cristo, quando na verdade ninguém nota isso em nosso procedimento. A gente acha que é servo de Deus, mas quando você pede a opinião das pessoas a nosso respeito, elas têm outra opinião. E o pior nem é o que é a opinião dos outros, o pior é a opinião que Deus tem a nosso respeito. Como é que Deus nos vê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe por que você faz as coisas. Deus sabe exatamente por que você está fazendo o que faz. Deus conhece exatamente o seu coração, Ele sonda, não dá para enganar Deus. Deus sabe exatamente o que você pensa,
O que você quis dizer com aquilo? O que você quis dizer com aquela reação? Por que você teve aquela reação? Deus sabe exatamente o que está dentro do meu coração. Eu estou nu diante de Deus. Eu não tenho nada para eu não tenho como esconder nada de Deus. O diagnóstico de Deus a meu respeito, qual é? A seu respeito, qual é? Aliás, nós podemos fazer o nosso próprio diagnóstico hoje à noite. Por que será que os religiosos ficaram tão zangados com Jesus por ele comer com pecadores? Essa é uma pergunta intrigante. Ter uma refeição no contexto que eles estavam era um sinal importante de comunhão. Ter uma refeição no contexto ali dos judeus e dos escribas, dos fariseus, ali naquele contexto que Jesus estava, era a forma mais evidente de promover comunhão dentro daquela cultura. Ter essa refeição com um não-judeu, ter uma refeição com um não-judeu, era impossível na perspectiva dos judeus. Antes, o não-judeu precisaria se converter ao judaísmo, mudar de vida, se comportar como um judeu. Só aí ele poderia então sentar-se à mesa com um judeu da gema e comer com ele. O povo de Deus não tinha que se misturar com essa gente incrédula. Aliás, a gente usa esse termo, os incrédulos. Com essa gente desprezível. Esse era o procedimento, eles não se misturavam, simplesmente assim. Simples assim, você lá e eu aqui. Eu não quero nada com você, e bom que você não queira nada comigo. E por que eles ficaram tão zangados? A resposta é que não havia espaço no coração deles para nenhum tipo de mudança. Cultura e religião se misturavam e não havia possibilidade nem abertura para mudanças. Eu acho que isso acontece até hoje. Nós construímos os nossos valores, nós que eu digo, crentes, você chama do que você quiser, evangélicos, crentes, gente que já nasceu de novo. Para mim tudo isso aqui é conversa de homem. Nós construímos os nossos valores em torno da cultura e religião, e nem sempre estamos abertos a mudanças. E aí batemos o pé naquilo que nós achamos que é certo, e quem não está naquele círculo sofre, porque não faz parte. Jesus traz uma nova abordagem, ele mantém a mente e o coração abertos para qualquer pessoa e os trata com graça. Uma palavra que devemos aprender o significado para viver de forma intensa. Jesus para de usar os parâmetros da religião como um valor para servir e se conecta verdadeiramente com os pecadores antes de eles demonstrarem qualquer intenção de se arrepender. Em geral, nós ficamos do lado de cada mesa, dizendo, olha, você quer alguma coisa, eu posso te ajudar, mas a pessoa está do lado de lá da mesa, e você fica do lado de cá, nós estamos aqui protegidos. E a pessoa que chega tem a dificuldade de percorrer esse caminho para sair do lado de lá e passar para cá. E aí, o dia que ela passa para cá, ela fica igual. Porque quando eu cheguei, eu estava do lado de lá. Então, é um caminho difícil de percorrer. Mas Jesus, ele se conecta com os pecadores antes que eles demonstrem qualquer intenção de arrependimento. E nem coloca isso como condição. Ele não faz um crivo para o relacionamento baseado na aparência, na religião que a pessoa tem ou tinha, na raça, no gênero.
Ele não julga, Jesus encurta a distância e com o coração aberto, abertura completa, apenas os aceita, os abraça e os ama e usa a toalha para o servir. E ele não coloca nenhuma condição para fazer isso. Ele não coloca nenhuma condição na multiplicação dos pães e dos peixes. Olha, só come quem é da nossa turma. Só vou curar quem for da nossa turma. Vamos fazer uma coisa para a nossa turma aqui. Ele usa a toalha para servir completamente, com o coração completamente aberto. Esta é a atitude da abertura, que é aquilo que a gente está querendo falar, não é? Que devemos ter o coração aberto, desarmado. Abertura é a habilidade de acolher qualquer pessoa a ponto de fazer com que ela se sinta completamente à vontade em nossa presença e atraída pela nossa atitude. Qualquer pessoa deveria sentir isso à nossa presença. E se andamos desse jeito, vivemos desse jeito, nós vamos atrair as pessoas. O nosso alvo é um coração desarmado. O nosso alvo é um coração aberto. O nosso alvo é um coração receptivo, livre de julgamentos. O nosso alvo é servir a partir de uma atitude de abertura, vencendo a luta do julgamento baseado na aparência, baseado na linha divisória da religião, baseado na linha divisória daqueles conceitos que nós temos como nossos e verdadeiros, mas que são só nossos e verdadeiros só para nós mesmos. Esta é a única maneira dos outros se sentirem à vontade e atraídos por nós. Se nós quebrarmos todo esse preconceito, essa dificuldade que temos de receber e abrir o coração para as pessoas. A maior demonstração de abertura partiu de Jesus na cruz. Ele morreu para salvar a humanidade, sem garantia de que qualquer pessoa viesse responder ao seu apelo de salvação. Ele morreu sem colocar a condição de ser entendido. Ele morreu, viveu e ministrou para homens e mulheres sem colocar a condição de ser bem recebido, de ser bem compreendido, entendido naquilo que ele estava fazendo. A abertura faz parte da natureza de Deus. Um coração aberto, desarmado, faz parte, não é, daqueles que querem viver como ele. Jesus veio e esteve aberto e agiu com graça. Se queremos andar como Jesus, servir como Jesus, devemos abrir a possibilidade de nos relacionar com qualquer pessoa, com o coração aberto, agindo com graça. A abertura também está contida na ideia bíblica da hospitalidade. O pastor Alexandre falou sobre isso hoje de manhã, e eu vou abordar isso dessa forma, porque para nós, hospitalidade é apenas receber de vez em quando alguém lá em casa para almoçar ou jantar, ou de vez em quando um ou outro parente que vem dormir, fica lá 2 dias e vai embora, graças a Deus. A gente pensa que hospitalidade é isso. Mas a Bíblia enriquece o nosso conceito de hospitalidade, que sim, envolve receber pessoas para jantar, dormir ou comer em casa, mas mais do que isso, pode ser também um estilo de vida. Hospitalidade pode ser um estilo de vida, uma disposição de ser generoso e gracioso com qualquer pessoa, incluindo desconhecidos e aqueles que são tidos como diferentes por nós. Hospitalidade é uma característica forte do servo. A raiz da palavra hospitalidade é hospital, que vem de duas palavras gregas, que têm o significado de amar pessoas estranhas. Amar pessoas estranhas. E aí o significado evoluiu para abrigar pessoas estranhas. Primeiro, amar pessoas estranhas. Depois, abrigar pessoas estranhas.
E o significado evoluiu e uma conexão apareceu, a ideia de uma conexão forte com estranhos que resultava em cura. E aí, por fim, conexão que cura. Conexão que cura. Então, quando nos abrimos às pessoas tidas como diferentes, eu estava compartilhando com os meus colegas aqui essa semana, que quando eu tinha escrito essa frase, quando nos abrimos às pessoas tidas como diferentes, eu tinha escrito aqui, então, quando nos abrimos às pessoas diferentes, e eu não estava vendo, que eu já estava julgando os diferentes, que dentro do meu conceito, a gente nós somos juízes o tempo todo. Então, quando nos abrimos às pessoas tidas como diferentes por cada um de nós, e as acolhemos, nós fazemos com que elas se sintam à vontade e seguras. E o relacionamento se torna um lugar de cura. Porque Jesus aparece em nós. E aonde Jesus está, a cura. Vocês conseguem ver a maravilha disso? Por isso que eu disse, isso é conversa de gente grande. Isso aqui é conversa de gente grande. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, 31 a 40, você pode ler o resto do texto, porque tem uma palavra para os outros também. Quando acolhemos as pessoas e as servimos, servimos o próprio Deus. Conversa de gente grande. Atitudes de abertura cotidianas, como bondade, educação, generosidade, para com os outros, tocam o próprio Deus. E você consegue perceber que alguma coisa diferente acontece. Você entende que quando estamos falando de servir aqui, estamos falando de muito mais do que simplesmente servir na igreja? Estamos falando muito mais do que o serviço voluntário na igreja? Generosidade, educação, paciência resultam em serviço ao próximo, mesmo que você não conheça aquela pessoa. E próximo pode ser qualquer um, não apenas aqueles que nós achamos que merecem. É isso aí, ó. O pai pede para o pai e o pai faz rápido, né? Deus te abençoe. Generosidade, educação, paciência resultam em serviço ao próximo. E o próximo pode ser qualquer pessoa, não apenas aqueles que nós achamos que merecem. O
problema é que assim como os fariseus e escribas, que eram os caras da religião, nós religiosos vivemos com os nossos corações armados. Temos uma lista de valores restritos e fazemos acepção de pecados. E assim qualificamos os pecados numa escala que vai de menos graves aos mais graves. E toda vez que olhamos para uma pessoa, toda vez, não de vez em quando, toda vez que olhamos para uma pessoa, seja ela quem for, nós olhamos para esta pessoa por meio desta lente da qualificação de pecados, dos nossos valores. E com isso nós mantemos as pessoas a certa distância. E fica evidente que a nossa postura não se parece em nada com a de Jesus, que atraía as pessoas o tempo todo. Nós nos reservamos o direito de escolher muito bem quem fará parte da nossa convivência e quem nós serviremos. Olha esse vídeo aí. 하나는 역시 아까 서로 이거들아 어디가 다 입었더라. 무릎으로 땀을 쏘아 쫓아가니로 맞추야 맞추나 라위 따리따리 숨을 나보다 Esse vídeo é de uma campanha, não é? Mas mostra exatamente, ilustra exatamente aquilo que nós estamos falando hoje. O nosso coração é completamente fechado, é armado. E nós julgamos primeiramente pela aparência. O nosso livro, que a gente está recomendando para ler, o autor fala lá de um estudo muito interessante. O estudo afirma
que fazemos julgamentos sobre os outros de uma forma muito rápida. Esse estudo mede a rapidez com que julgamos uns outros sem o devido conhecimento. Suponha que você está numa fila e tem um homem ou uma mulher cheirando mal perto de você. Ou você está num restaurante e vê uma pessoa que você acha esquisita na outra mesa. Ou o caixa do supermercado está mal vestido. Ou alguém está atrás do balcão atendendo e essa pessoa fala errado. Você olha para essas pessoas e pensa o quê? Quanto tempo você acha que precisa até decidir se há alguma possibilidade de se relacionar com aquela pessoa? De ser amigo dela? Ou aceitar como bom aquilo que ela está fazendo ou falando? Esse estudo, que foi realizado nos Estados Unidos, afirma que são de 3 a 4 segundos que você toma essa decisão. Como é que funciona? Fazemos uma varredura visual baseada em valores, nos nossos valores reais, analisamos a aparência física da pessoa, as roupas, o corte de cabelo, a cor do cabelo, as eventuais tatuagens, o tamanho do corpo, o sotaque. E o que fazemos com essas informações em 3, 4 segundos? Categorizamos as pessoas, não é? Categorizamos as pessoas. Em menos de 5 segundos, eu decido se aquela pessoa será digna da minha amizade, da minha confiança, da minha aceitação, ou de uma simples atenção da minha parte. Eu não sei se você está entendendo por que eu falei que isso aqui era conversa de gente grande. Porque é assim, ninguém passa no teste. Porque nós categorizamos as pessoas de maneira rápida e inconsciente, geralmente colocamos ela de forma negativa, e uma vez colocada naquela categoria, nós fechamos a mente para aquela pessoa, impedindo que o nosso coração fique desarmado. Isso faz com que se torne impossível acolher aquela pessoa, a ponto de ela ficar completamente à vontade na nossa presença. É isso que Jesus não tinha. Jesus recebia, tinha um coração aberto para todos. Tem uma história que aconteceu comigo lá na Corifeu, antes da gente mudar para cá. Terminou um culto e um casal veio falar comigo. E esse casal era um casal que eu não conhecia, e quem falou comigo foi o marido daquela mulher. E ela estava chorando, né? Eu estava tentando entender o que estava acontecendo. Ele falou: eu precisava falar com você hoje, agora, não posso nem ir embora. Era um culto da noite também. Eu falei: não tem problema, vamos conversar. E fomos num cantinho. E aí, depois que ela conseguiu se acalmar, a menina, ela falou assim para mim: olha, eu preciso contar uma coisa para você. Hoje eu entreguei meu coração a Jesus. Eu falei: que bom, não é? Como é que foi isso? Ela falou assim: foi na hora do louvor. Como foi isso? Ela falou: pela primeira vez na minha vida eu me senti aceita numa igreja. Eu falei: mas me explica. É que o líder de louvor, naquela oportunidade, ele tinha uma tatuagem grande aqui no braço, escrito Jesus. E ela falou: eu me conectei com ele porque eu sou forrado de tatuagens. Quando eu vi aquele cara lá dirigindo o louvor, eu me senti aceita nesta igreja. E Jesus entrou no meu coração porque era tudo isso que eu precisava. Eu nunca tive uma experiência dessa, nem antes e nem depois. Eu estou dizendo que nós temos aqui uma maneira de ver as coisas, e a gente categoriza, não é? E critica, e eu acho que não preciso dar mais nenhum exemplo.
Nós já nos entendemos aqui. É incrível como os valores que temos aprendido na vida são fortes e nos impedem de servir com o coração desarmado. E se almejamos servir como Jesus, nossa única alternativa é adotar os valores dele. Eu preciso ir rápido para concluir a minha palavra. Algumas práticas, algumas dicas. Suspender imediatamente o julgamento. Se a pessoa não alcança o meu padrão, as minhas expectativas, que é construído a partir dos meus valores, geralmente o meu julgamento é negativo. Então, tente ser intencional. Assuma o controle da sua mente na hora de fazer julgamentos. Pare com julgamentos precoces. Quando eu estou falando isso, gente, eu estou falando para mim também. Entendam isso. Eu não estou aqui saindo fora disso. Né? Me inclua dentro disso. Vamos parar com julgamento precoce. Abra possibilidade para a sua mente trazer explicações para aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, sentindo, em vez de pressupor rapidamente algo negativo. Reconhecer que estamos fazendo um julgamento. Reconhece que, na maioria das vezes, o seu julgamento é negativo. A gente julga negativo todo mundo. Pare com isso. Observar se o comportamento apresentado pela pessoa vai contra a palavra de Deus. Se aquilo que a pessoa está fazendo não vai contra a palavra de Deus, pare de julgá-la. E se vai a favor da palavra de Deus, se é contra, né? Estou me confundindo aqui. Se é contra a palavra de Deus, se a palavra de Deus não diz nada contra, melhor assim. Pare de julgar imediatamente. Se a palavra de Deus diz alguma coisa contra aquilo, mantenha a atitude que Jesus teve em relação aos pecadores. Pense cinza. Não forme nenhuma opinião sobre uma pessoa, sobre uma questão, até estar inteirado de todos os fatos relevantes sobre aquela situação. Pratique a atribuição positiva. Olhe para o lado cheio do copo. As pessoas em geral, a grande maioria das pessoas, sempre olha para o lado vazio. E faça isso em relação às pessoas. E eu quero concluir a minha palavra. Antes que você tenha qualquer impressão errada e faça o julgamento errado sobre tudo que eu disse, eu preciso esclarecer uma coisa. O nosso assunto aqui é um coração desarmado, atitude de abertura. Não estamos falando aqui para fazer vistas grossas para o pecado. Conseguem perceber a diferença? Pecado, tratamos como pecado. A Bíblia nos ensina como deve ser tratado o pecado. A atitude correta não é relativizar a palavra de Deus. A abertura é separar o pecado que há entre Zaqueu e o que ele fez. Jesus foi na casa de Zaqueu. A abertura é separar o pecado que há entre a mulher pega em adultério e o adultério. Jesus falou para a mulher: vai, não peques mais. A abertura é separar o pecado que há entre a mulher samaritana e o fato dela ter tido 5 maridos. E a maneira como ela se viu recebida por Jesus. O nosso desafio é sermos inclusivos, estendendo a graça a todos. E exclusivos ao afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. E a verdade absoluta que tem autoridade sobre as nossas vidas. Então, tornar-se um servo é uma jornada a ser percorrida. Uma jornada que pretende fazer uma transformação profunda nos nossos valores como igreja. Que vai desfazer preconceitos escondidos, inclusive nas nossas brincadeiras. Porque muitas vezes nós brincamos por meio de preconceito, né? Usando de preconceito. Essa é uma jornada que vai resultar na quebra da ojeriza que muitos têm a nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito do Evangelho.
uma jornada que vai aproximar as pessoas de Deus por nosso intermédio. Qualquer pessoa, até as excluídas, permitindo que essas pessoas se sintam seguras, aceitas e à vontade na nossa presença. Isso facilite a vida delas e facilite a vida delas em relação a Deus. A única palavra que eu preciso dizer para nós nesta hora é: Deus tenha misericórdia de mim e de você. Porque a vontade que eu tenho é de olhar para tanta burrada que eu já fiz para trás, e quanta gente já espantei de mim, simplesmente porque os meus critérios eram critérios meus e absurdos. Que Deus nos ajude, sabe? Que Deus nos ajude a largar a túnica e ficar com a toalha. Deus abençoe você.